Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado aqui comigo. Se você está chegando pela primeira vez, eu sou a Rô Arantes e hoje a gente vai usar o oráculo de vidas passadas para responder a nossa pergunta de hoje. E antes da gente trazer as cartas, eu já vou dizer que não é o nosso passado que nos condena. O que nos condena é a nossa consciência, é aquela vozinha que fica ali martelando, dizendo por que a gente fez, por que a gente não fez, né? E o que o passado tem a ver com isso? Tem a ver que no passado estão ações passadas e a gente está colhendo o que a gente plantou. O que muitas vezes acontece é que quando a gente não está prestando atenção, a gente vai fazendo as coisas, né? E lá na frente tem o resultado e a gente diz, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? E aí vem aquela voz, né? Ah, porque isso, porque aquilo. E a gente nem se deu conta porque na maioria das vezes a gente está com o corpo num lugar e o pensamento a quilômetros de distância. Então vamos ver o que pode ajudar aqui. Que possíveis ações ainda estão aí na nossa memória, que ficam atrapalhando ou criando obstáculo na nossa vida de hoje. Veio uma, vamos pedir mais duas. E vocês já sabem, pode ser que a mensagem toda ressoe, só um pedaço ou nada, dependendo do momento, e tá tudo certo. Então vamos ver o que veio. Veio bastante carta, mas eu vou deixar, tá? E aí já vamos entender aqui o que tá acontecendo. Caiu uma no chão, eu vou ali pegar. Já volto. Então aqui, que memória que pode estar aí ainda trazendo essa turbulência para a sua vida hoje? Aqui, como a gente está lendo para muitas pessoas, então não tem uma energia específica. Então você vai encaixando aí na tua realidade. Mas a gente começa aqui com a carta do pai, então assim, pode ser que tenha ainda alguma questão mal resolvida. Muitas vezes a gente tem um olhar para os nossos pais, sempre achando que eles deviam fazer ou demais ou não deviam ter feito tanto, ou seja, né, nunca tá bom. Depois que a gente vira mãe ou vira pai, a gente sente isso na pele também. E de novo, às vezes não é uma crítica do filho, às vezes é a nossa própria consciência achando que a gente podia ter feito diferente ou fazer um pouco melhor, enfim. Mas aqui, se essa carta do pai veio para você, examina aí se você ainda tem algum olhar achando que podia ter sido diferente. E lembra que o papel do pai é nos mostrar o mundo, é nos levar para a vida, mas a gente tem, a partir do momento que a gente nasce, que a gente existe aqui, a gente carrega em nós o nosso pai e a nossa mãe. Então, cada vez que a gente lança um pensamento ou um olhar de crítica ou de reprovação para alguma atitude dos nossos pais, é como se a gente também estivesse nos reprovando. E aí é que a confusão começa, né? Porque a gente acha que é fora, mas é dentro. E de novo, assim, não importa se o seu pai é vivo, se o seu pai já está em um outro plano. Então aproveita esse momento aqui e se reconcilia, dá um bom lugar no coração, agradece a vida que esse pai se propôs a te dar para que as coisas vão fluindo de uma maneira mais leve, ou às vezes ainda tem uma questão que às vezes já chegou o momento, né, do pai ir para um outro plano e a gente não se conforma. E isso também é uma maneira de prender a nossa vida, né? É como quase se eu não desse permissão para que ele cumprisse, né, o destino, porque a gente sabe que todos nós, a gente tem um tempo aqui na Terra. Então, quando a gente fica com saudade, a gente fica se prendendo, se perguntando por que foi nesse momento,
Lembra que a gente nunca tem a visão do todo, nossa visão é muito limitada. E cada vez que a gente faz isso, é como se a gente questionasse esse destino. Aí isso traz sofrimento para todos os envolvidos. Então aproveita e lembra que no teu coração, teu Pai vai sempre estar vivo. Então agradece essa bênção para você que conviveu, que não conviveu, mas lembra que Ele está vivo dentro de você. E aí a gente vem com a carta do xamã e talvez aqui venha alguma memória de conhecimento mal utilizado ou de rituais usados para fins não muito nobres, para a questão de você talvez ter manipulado situações, energias, e aí às vezes você pode dizer assim, não, Roberto, mas eu não fiz nada disso, eu não faço nada disso. Mas a gente tem a ancestralidade e às vezes essa memória ela vem passando de geração em geração. Por isso que muitas vezes a gente tem sensação, às vezes, de culpa ou de não merecimento ou de ser castigado e a gente se coloca numa posição de vítima achando que a gente está sofrendo aquilo injustamente, justamente porque é a questão da consciência, ou seja, a gente traz em algum porão ali do nosso subconsciente a memória, a gente não sabe que está lá e a coisa se manifesta fora. Então, aqui pode trazer alguma memória relacionada a isso, ao mau uso do conhecimento. Também com a carta do sumo sacerdote e da sacerdotisa, a mesma coisa, né? A questão das religiões, sem querer aqui nem pender para um lado nem para o outro, nem criticar e nem nada, mas muitas vezes as religiões elas também omitem o conhecimento ou usam esse conhecimento para manipular. E aí, se a gente está nessa energia, a gente acaba, conforme a gente vai ganhando consciência, trazendo um olhar diferente para as coisas, e aí se a gente tem a memória que a gente já praticou ou já pensou dessa forma no passado, muitas vezes vem essa voz dizendo aí, criticando, trazendo essa questão da culpa, né? Então também se liberta. Lembra que tudo que a gente faz, no momento que a gente faz com o conhecimento que a gente tem naquele momento. Então, se no passado eu fiz algo do qual hoje talvez eu possa me arrepender, transforma essa culpa, transforma esse pensamento negativo usando a consciência que era o melhor que você sabia fazer lá. Da mesma coisa, né? Quando a gente traz a carta do pai, às vezes eles tiveram atitudes que era o melhor que eles podiam fazer naquele momento. Se eles soubessem diferente, eles fariam diferente. Da mesma forma que se nós soubéssemos diferente, nós também faríamos diferente. E aí vem a carta da quinta, né? E aqui a gente pode trazer essa memória da terra, da abundância, e aí refletir o que nós fazemos com a natureza. Como é que eu faço uso dessa natureza que é tão abundante? E aí a gente traz para o inconsciente coletivo. Muitas vezes eu tenho essa consciência, eu faço, trato, vamos dizer, separo o lixo, eu uso produtos mais sustentáveis, evito desperdício, né? Mas e o nosso entorno, como é que isso funciona? E aí eu me sinto responsável pelas coisas que não dão certo no mundo. Se eu estou inserida nesse contexto, alguma coisa a gente está aqui para aprender, né? Então essa carta aqui, ela vem mais com um convite para olhar como é que eu estou tratando o meu ambiente interno e o meu ambiente externo. Como que eu uso os meus recursos? E aí, a partir dessa resposta, se a resposta é sim, eu uso bem, ok, continua praticando.
Se ainda tem algo a melhorar, porque a gente sempre acha um lugar para melhorar, eu faço esse convite aqui de você procurar aí onde é que pode ser a sua vida mais sustentável. Talvez fazendo seu próprio alimento quando der tempo, optando por usar os produtos de uma forma mais naturais, ao invés de muito enlatado, muito ensacado, né? Então, cada coisa que a gente, uma pequena atitude que eu faça vai somar no todo. Se cada um fizer um pouquinho, vai contribuir para todos. E aí a gente vem com a carta das árvores, falando também da natureza e falando das raízes, né? Então aqui também conversando com essa questão da ancestralidade. Então como é que tá aí essa minha relação com o meu passado, no sentido, como é que eu me comporto, como é que eu penso em relação à minha família, em relação aos que vieram antes de mim. E como é que eu trato essa terra que também está tanto tempo aqui antes de nós. E aí a gente, de hoje para frente, lembra que é tudo que a gente semeia. Quanto mais presente a gente está, mais atenção a gente dá para o momento, mais consciente a gente fica do que a gente precisa fazer ou deixar de fazer. E aí a gente vai tendo certeza que a colheita para frente vai ser de acordo com o que a gente plantou. E se a gente sabe o que a gente plantou, a gente fica tranquilo agora e o futuro vai ser só o reflexo dessa nossa tranquilidade de hoje. E aí a gente tem mais duas cartas para terminar. Então veio a carta do cônjuge e aqui faz uma reflexão, se você ainda está casada, se você já foi casado, e aí pode vir uma memória de, se o casamento não deu certo, eu podia ter sido diferente, ou se o seu cônjuge já partiu e você está aqui ainda, pode vir um pensamento, eu devia ter aproveitado mais, queria mais tempo, é o mesmo olhar do pai. Lembra que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu destino e a gente precisa respeitar o tempo de cada um. Porque quando a gente aceita, a gente também se liberta. E aqui lembra, se você tá no relacionamento, o que eu posso aprender com esse relacionamento? Existe equilíbrio nesse meu relacionamento, porque é importante esse equilíbrio. Se eu dou demais ou se eu dou de menos, eu crio uma separação, uma distância. Então, o equilíbrio, para que haja harmonia, é preciso haver um equilíbrio. Então, como é que está esse meu equilíbrio? E às vezes o desconforto vem porque no fundo a gente sabe que existe um desequilíbrio e eu me sinto paralisado, eu não consigo me mexer. E se foi um casamento que já foi desfeito, também olha com carinho para essa situação, agradece os momentos que você viveu, vê o que precisou ser aprendido e segue em frente mais leve, agradecendo o momento que foi passado junto, mas liberando o outro e a você mesma para um passo para frente, para um caminhar mais leve, para talvez uma nova oportunidade, porque independente da situação que você vive hoje, a gente vem fechando com a carta dos anjos para te lembrar que você está sempre amparado, sempre bem acompanhado, que a gente sempre tem esse olhar maior da espiritualidade, independente da sua crença, sobre todos nós. Nós nunca estamos sozinhos. Então, se você se sente solitário, lembra que você não está sozinho, você tem a sua própria companhia para dar o primeiro passo e que sempre tem alguém olhando seus caminhos, por mais que você não veja, te dando força para continuar. E aí, assim, eu encerro o vídeo de hoje com um beijo bem grande
desejando um excelente fim de semana e que a gente se encontre na semana que vem. Tchau, tchau.